Fala, gente, tudo bem? Bora lá pra mais um react de conteúdo totalmente sem. Desta vez, Douglas Gonçalves do Dizascope falando que na igreja a liderança não é democrática. Bora ver onde a gente vai parar. A gente pediu aí para cada família de cor aí, né? Para cada grupo lá da Desascope School fazerem algumas perguntas, né? Quem que vai começar? Quem que é o primeiro aí? Aí você se apresenta, fala de que região do Brasil você é e faz a pergunta aí. Dizascope School! Provavelmente é uma parada aí muito nacional brasileira, trabalhada na formação de jovens, da juventude crente do futuro desse país. Vamos ver o que o pessoal tem aprendido por lá. De todo modo, se você gosta do conteúdo que a gente produz por aqui, não esquece de curtir esse vídeo, comentar para engajar, espalhar a palavra por aí, divulgar além de olhar a descrição, onde você pode ver como ajudar a manter o meu trampo, seja pelo Pix, que salva vidas, seja ali pela campanha do Apoia-se de Fluxo Contínuo, seja ali fazendo os cursos que a gente oferece. Tudo bem? Eu espero que seja útil e seguimos nessa correria. Bora ver o pessoal do Dizascope School! Sou o Haran, sou de Fala, Haran. Paranavaí, Paraná, Muito bom. parte noroeste do Paraná. E a pergunta que eu tenho era sobre liderança plural, que foi uma coisa que a gente comentou bastante esse ano na escola. E da última aula que você deu pra gente sobre eclesiologia, ficou essa dúvida sobre como ter uma liderança plural numa comunidade sem que isso não se torne uma pluralidade sem liderança. Ficou essa dúvida. Fala um pouco sobre isso no livro Relacionamento de Aliança também, Sim. né? Mas eu queria ouvir de você. O que você acha sobre isso? Muito bom. Pelo que eu entendi, posso estar equivocado. Liderança plural seria porque tem muitas lideranças. Plural de liderança, certo? Não seria uma liderança propriamente pensada do ponto de vista de diverso. Uma diversidade dentro da liderança, mas é uma pluralidade, ou seja, muita gente. Tem diferença nos conceitos. E aí o cara está preocupado se tiver muita gente e ter ausência de liderança. Como se necessariamente fossem coisas aí opostas. Mas bora ver. A gente tem a mesma linha de pensamento do relacionamento de aliança, porque a gente entende que foi muito bem explicado ali a partir da palavra de Deus, né? Então você tem dois conceitos, né? Que é a pluralidade, ou seja, não é só um liderando, você tem um grupo de pessoas liderando, mas você tem o conceito de liderança, né? Então ele usa esses dois conceitos, pluralidade e liderança. O que significa? Que aquele grupo ali tem uma pessoa que está liderando aquele grupo, né? Então ela não faz nada de forma independente, mas é necessário que alguém tenha uma palavra final ali para seguir. Então você vai reparar isso, por exemplo, quando em Atos eles estão ali discutindo sobre os gentios, né? Precisa circuncidar o gentio, não precisa circuncidar o gentio para que ele se torne cristão, ele tem que virar um judeu para depois virar cristão, ou não, e eles estão nessa discussão de um tema importantíssimo, e você vê que Atos não dá o detalhe, mas provavelmente eles podem ter ficado dias ali discutindo, né? Não dá o detalhe, mas provavelmente. Provavelmente pode ter sido dias, pode ter sido meses, pode ter sido aí, inclusive, uma não discussão. Só pode ter decidido em alguns minutos, ou pode jamais ter acontecido. Não sei como foi o processo, mas tudo que vier daqui para frente são inferências e interpretações aleatórias para demonstrar, pelo que me parece, que tem que ter alguém escolhido para ter uma palavra final. Pode ter um monte de gente junto, mas tem uma pessoa que é aquela pessoa que vai dizer o que vai acontecer. É o que eu tô entendendo. Qual o critério para escolher essa pessoa, eu também não sei. Naquele primeiro concílio ali, né? E você vai reparar que Tiago dá uma palavra final. Então é como se ele parasse e falasse, não, legal, diante de tudo isso que a gente ouviu do Senhor através dos nossos irmãos, nós vamos fazer isso aqui, né? Então você tem pluralidade e liderança. De fato, se você não tem um líder nesse sentido de dar essa palavra final, você pode sim travar o processo. Porque uma coisa muito importante na liderança plural é que não é democracia. Pronto. Excelente que fomos bem claros. Nós estamos falando de liderança na igreja sem democracia. Democracia é para a vida pública. Democracia é para outros espaços. Na igreja, não. Na igreja, o que decide é o camarada que vai olhar para a pluralidade do que foi dito e falar, beleza, mas a gente vai fazer o que eu estou dizendo. Estou escrachando um pouquinho, mas é isso mesmo. Provavelmente esse camarada que é a liderança é o pastor, que ele provavelmente está com o pastor porque Deus o elegeu.
Não porque há uma estrutura de poder familiar, de relações próprias, ou mesmo estruturas institucionais de reprodução de certas dinâmicas que favorecem determinados grupos em detrimento de outros, garantindo às vezes, ou muitas vezes, funcionando à base de privilégios. Com certeza não. Nada disso está passando. É o divino. E aí esse camarada colocado como a liderança do divino é aquele que é o líder que tem a função de fazer a pluralidade não emperrar o processo. Qual o processo? Da gente não estar no consenso ou não fazendo a vontade do líder. Não é democracia, gente. É o quê? E aí o questionamento é: o que nos forma e nos prepara para a democracia? A prática da democracia nas nossas instituições, nas mais diversas possíveis, seja escola, seja família, seja na universidade, seja onde seja, na igreja, ou só, de 4 em 4 anos, ir lá apertar um botãozinho numa urna. O que é democracia? O que nos prepara para viver como cidadãos democratas, que entendem o que é a força do povo? Como assim? Não é voto. Então imagina que eles vão falar assim, ó... Porque democracia realmente não é voto, né, lindo? Essa é a demogracinha. Nós estamos entendendo essa direção para a igreja, tá? Então, vamos votar aqui. Aí, tantos falam sim, tantos falam não e tal. Ah, ganhou sim, então nós vamos fazer isso. Não é voto. Não é. Nós discernimos juntos no Senhor o que nós vamos fazer. Então, às vezes, nós estamos aqui num grupo de 20, 2 teve uma palavra de Deus, os outros 18 não tiveram a palavra de Deus, mas estão entendendo que isso aqui faz total sentido e tem paz em relação a isso aqui, nós vamos nessa direção. Então, Pera aí, minha gente. Qual é o critério para saber que aqueles 2 estão falando a palavra de Deus? Percebe? Tem 18 que não tinham sacado aquilo ali, mas tem 2 que sacaram. E o que faz esses 2 parecerem que estão tendo a voz correta? Será a capacidade argumentativa? Será que eles convencem os 18 mais? Ou será que é porque eles têm uma estrutura de poder e o regulamento debaixo do braço? não é voto, né? Não. É realmente a gente ouvir Deus juntos. E uma coisa muito importante da liderança plural é que aí você tem múltiplos dons. Isso é muito legal. É muito desafiador, mas muito importante. Então, quem que é o cabeça da igreja? Cristo. Mas parece que o pastor é o pescoço, porque ele faz apontar para onde Cristo deveria ir, né? Aparentemente, é isso que a gente está vendo. Que tem alguém que tem o poder de executar, em última instância, a voz de Deus. Tem a garganta aqui. É ele que fala, é ele que faz. E os múltiplos dons, né? É que é o dom do pastor saber para onde ir. É o dom do pastor saber a voz de Deus. A dos outros, vocês fazem essas outras tarefas super importantes, como seguir o que eu estou dizendo. Então não é um homem, não é uma pessoa. Então eu tô aqui, por exemplo, hoje eu lidero o presbitérico da igreja, né? Então eu não sou o pastor da igreja. Segundo a Bíblia, Cristo é o pastor da igreja. Eu não sou o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Então, quem que deve liderar a igreja? Essa mesa. Entendeu? Então, Cristo deve liderar a igreja através desses membros do seu corpo. E aí é muito legal que nessa liderança plural tenha múltiplos dons, né? Então, alguém com uma característica muito mais apostólica, alguém com uma característica muito mais pastoral, alguém com uma característica muito mais profética, que tem essas diferentes funções e que causa, sim, uma tensão. Então, às vezes, na reunião ali, não, é isso, não, mas é aquilo, mas é aquilo outro. Só que é nessa tensão que a gente vai achando a vontade de Deus, sabe? Então... É uma disputa dialética de tensionamento, de discussões, é política, não tem nada de especial, aparentemente, em relação ao que deveria ser qualquer espaço decisório de poder político em qualquer instituição. De debate, de discussão, de construção. O grande lance é que quando usa a cartada a voz de Deus, e quem ouviu a voz de Deus, parece que a gente vai ter uma dinâmica muito bacana aí, que é quem tá na cadeira certa no momento certo. Certo? Tem 18 aqui do lado e tem 2 que são aqueles que vão poder falar mesmo. Ah, cara, isso aí... E, ó, independe, tá? Se é conservador, se é progressista. Essa é uma das paradas que eu mais critiquei e critico até hoje dentro do ambiente eclesiástico de igreja. Aliás, isso que me fez ganhar um grande ódio por parte da liderança que era da minha igreja. Que eu falava sobre democratização.
tem que democratizar a igreja. A igreja, ela funciona à base de dono que tem monopólio da palavra e monopólio da execução de poder. É a pessoa que vai decidindo e fazendo o que ela quer e como ela quer, do jeito que ela quiser. E utiliza dos recursos mais infinitos possíveis para fazer exercer a sua vontade sobre os demais, aproveitando dessa estrutura, que é uma estrutura que está sustentada, inclusive, na comunidade religiosa de fiéis que se ajudam, se apoiam, se organizam para sobreviver, para viver bem, ter uma experiência espiritual digna. E aí o pessoal, para preservar esta comunidade, acata as decisões daquele que fala, porque parece que é ele que criou essa instituição e ele que tem poder. Tem como é que é? É outorgado que ele pode fazer o que ele quiser. E aí senta com um grupo de lideranças, pipipi, papapó, mas tem aquele lá que é o dono, que é o que bate o martelo. Seja por carisma, seja por tradição, seja porque é filho de alguém importante. Tem N fatores, mas vai ser essa estrutura. Só que aí o problema é disso, ao invés disso ser muito explícito e transparente, vem essa vozinha aí, não, é vontade de Deus. E aí você identifica numa estrutura política humana, como é a igreja, a voz de Deus. E aí o pastor, que não é Cristo, né? É Cristo, cabeça da igreja. Mas o pastor é o pescoço. É assim que faz. Nossa, isso aí me dá um monte de gatilho. A carta que eu escrevi quando eu saí da minha comunidade religiosa, se eu lembrar onde tá esse link, eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Que eu acho que vai ser bem interessante para quem gosta do tema. Era falando sobre isso. Sobre como as estruturas das igrejas não são democratizadas. E realmente, democracia não é voto e representatividade, ver a cor da parede, ver qual vai ser a cor do banco, mas é você democratizar à medida que você torna cada vez mais eficiente a realização da vontade popular, ou vontade da comunidade, que vivencia a sua espiritualidade comunitariamente, né, que essa vontade oriente as tomadas de decisão institucionais e de execução de poder e administrativa da igreja, que tem que ser cada vez mais transparente e delegar os espaços fundamentais, os projetos da instituição para as pessoas, e não por as vontades do pastor. Então, é muito legal. Então, assim, de novo, agora resumindo a resposta, né? Resume. Pluralidade na liderança, mas sim há uma liderança, pluralidade, né, compondo essa liderança, mas sim há alguém que vai dar essa palavra final ali, porque em alguns momentos a gente entra num impasse e a gente precisa seguir, né? A gente precisa seguir. Coincide com quem tem a carteirinha do pastor que tá na cadeira mais bonita. Edificando, tomar decisões que às vezes são daquela semana, não dá para deixar para depois. Mas assim, é um DNA daquilo que a gente está construindo aqui. A gente acredita, às vezes a gente fica falando DNA do Desascope, mas a gente crê que é um DNA da igreja, entendeu? A liderança plural. E como isso nos protege? Lentifica algumas coisas, porque eu poderia acordar e falar, tive uma ideia, vamos mudar isso, vamos mudar, mas lentifica, não, deixa eu reunir o conselho, deixa eu reunir com o presbitério, vamos orar junto, vamos ver, aí alguém fala contra a sua ideia, tal, lentifica, mas no final vai sair o que eu queria. Pelo menos fica com cara de democrático. Nossa, eu tô quase parando esse vídeo pra contar uma história. Foi um dos estopins de processo que eu vivenciei. Quase um testemunho pra vocês aqui. Mas é muito legal e protege muito a gente. Protege quem? Às vezes você tem uma ideia que não foi do espírito, foi da sua carne, foi da sua alma. E uma outra coisa importante é que é a ideia de todo mundo. Então não é assim, ó, nós estamos fazendo tal coisa, nós vamos mudar de prédio porque o Douglas mandou. Não, isso é muito ruim, entendeu? Agora... Claro que não. É porque o Douglas convenceu a gente. Não o Douglas, mas... Dentro do que falou, é um sabonete maluco para garantir o espaço que o pastor continue dominando. Para não passar de vez para que a comunidade decida. É assim, é plural, gente, porque a gente senta na mesa, a gente conversa e tal, mas alguém tem a última palavra. Quem é esse alguém? Tem umas coincidências que acontecem. Mas alguém muito humilde, né? Porque é alguém que às vezes percebe, não era vontade minha, era vontade de Deus. Putz, eu vou contar o testemunho já. Quando nós entendemos no Senhor que é tempo disso, cara, todo mundo chega junto para fazer o negócio. Porque não é a ideia de uma pessoa. Eu lembro que eu tava pregando numa igreja, aí eu fui um rapaz da igreja me levou no shopping para almoçar. E aí ele ficava falando assim para mim, eu vou usar um nome fictício, tá? Poxa, na igreja do pastor José, é muito legal tal coisa. Pô, na igreja do pastor José, eles fazem tal coisa. Ó, lá na igreja do pastor José. Aí eu falei para ele, cara, qual igreja que você vai? E na igreja do pastor José, do José, né? Eu falei, cara, então não é a igreja do pastor José, é a nossa igreja. É a nossa igreja. Mas você vê que pode acontecer isso, quando você tem uma liderança
singular, nossa, olha que ideia genial que ele teve, olha que legal esse projeto que ele montou. Nós estamos todo mundo servindo isso daí. E é um nível de entrega. Quando eu falo, cara, nós entendemos o Senhor, tal, é outro nível de entrega. Não, mas aí é um joguinho de palavra que tá fazendo. Porque pode ser a parada do plural aí, que tem uma mesa, tem não sei o quê, pipipi, papapá. Mas se quem tem a última palavra vai ser o pastor, vai ser a igreja desse pastor. Não importa. Porque não importa como você está chamando, se é nossa, se é dele. Não é questão de forma, é questão de conteúdo. E o conteúdo é qual a estrutura de poder explícita da igreja. Como ela se organiza. Ela se planeja para cada vez mais dar poder para a comunidade e diminuir o poder das estruturas de execução propriamente dito, que são os pastores, porque já tem o poder espiritual, vamos dizer assim, já tem essa legitimidade. Mas aí na organização prática das projeções do que se deve ou não deve ser feito, por que também fica na mão dele? Fica tudo, fica o monopólio da palavra, que aí mistura o que o cara faz como carisma, como palavra de Deus, como não sei o que lá, ele quem é o intérprete da palavra de Deus, e também aparentemente é quem é capaz de tomar as decisões administrativas e o projeto político de igreja. Por quê? Tem que pensar, a gente tem que criticar, tem que tensionar isso, a gente tem que conversar. Inclusive tem a ver, qual é a função do pastor? Ele é uma profissão? Ele é um servidor numa comunidade? Faz parte de uma classe trabalhadora? Ele é dono de CNPJ? Dono da igreja? Presidente de uma organização sem fins lucrativos, mas que tem fins lucrativos? E também isenções? Qual que é a função explícita de um pastor? Pra gente poder combinar as coisas e organizar bonitinho. Pra fazer legal. É outro nível de compromisso. Seguinte, gente. Ó, essa galera que tá aqui, então, como eu disse, é da Desescope School. E agora eu vou fazer umas perguntas pra eles, tá? E aí vocês vão levantando a mão e respondendo, tá? Pra galera saber, assim, um pouquinho da dinâmica da escola aqui, né? Não, que eu tenho medo e não quero expor ninguém que seja só aluno da Desescope School. Não, eu respeito aqui a diferença entre professores e alunos. Mas não vou contar meu testemunho. Chega aí, gente. Aproveitar então o final desse vídeo pra contar uma parada pra vocês. Na comunidade que eu frequentava, certa feita, no ano da graça de 2019, quando começa a pandemia, imediatamente as lideranças tomam uma atitude excelente, muito boa, plausível, correta. Já que as portas da comunidade religiosa ficarão fechadas, vamos fazer o seguinte: disponibilizamos para a prefeitura, o governo e para quem mais quiser usar esse espaço, apesar dele não era muito acessível à época, para poder ser aí um hospital improvisado, um ambulatório, qualquer coisa, puder abrigar gente, o que vocês quiserem fazer, a gente dá o espaço aqui. O espaço fica aberto, pode fazer. Um espaço grande, igual o Pãozão, na época, grandão, tal. Ia ficar vazio, ia ficar as moscas, mas tomou essa postura, correta. Linha correta. E aí, todo mundo achou massa, a gente achou massa, é isso aí mesmo. Decisão correta. Apoiado popularmente, todo mundo ali foi, é isso. Ninguém vai estar aí, vamos, bora usar. Mas não logrou de ser realizado. E aí a comunidade continuou fechada por um tempão e aí fazia cultos online, à distância, respeitando bonitinho. Mas eis que, se não me engano, no ano de 2020, no meio do ano, aqui, inclusive por propósitos eleitoreiros, na cidade de São Paulo, foi liberado, em um determinado período, pela prefeitura, próximo do meio do ano, de que cultos poderiam ser realizados desde que respeitassem determinados parâmetros lá de X, que eram completamente arbitrários, aleatórios, era só para atender o ego de pastor que estava com a igreja fechada e de certas igrejas grandes que sim estavam perdendo a arrecadação. Mas não era o caso da igreja na qual eu frequentava, ela não perdia arrecadação, não tinha problemas administrativos, as pessoas estavam satisfeitas, estava relativamente tudo sossegado. Mas, por alguma razão, lideranças e pastores estavam sentindo falta do pessoal ouvindo sua palavra diretamente. Estavam sentindo falta dessa vivência de você ter o monopólio da palavra, de você poder falar e o povo te escutar e te obedecer e te aplaudir. O aplauso, pessoalmente, é muito mais gostoso do que a mãozinha que sobe em algum aplicativo ou uma curtida num vídeo no YouTube. E aí os pastores se reuniram e bolaram um plano para voltar a cultos presenciais, já que a prefeitura tinha liberado. Só que não avisaram ninguém.
Até que um determinado dia, fazem uma convocação da liderança da igreja, que devia ser umas 80 e poucas pessoas, algo mais. Era mais gente convidada, mas que compareceu foi 80 e poucas pessoas, um pouquinho mais. Que foi uma reunião online, num aplicativo horrível, tenebroso da Microsoft, que eu nem lembro o nome daquela porcaria. Teams, Plums, sei lá que porcaria era aquela, que não dava pra usar direito, minha cara eu não conseguia ver os outros, eu só me via, porque eu tinha uma versão que era gratuita, porque eu não ia pagar pra usar aquela porcaria, só dava pra ver quem tava falando e quem tinha, e quem era a liderança do bagulho, e que tinha a porcaria do aplicativo. A gente tava no mudo, e os caras abriram lá, os pastores, as lideranças, abriram com um mediador, um camarada lá que tava organizando o negócio, abriram para falar e para apresentar para a igreja o plano que seria realizado e que então a partir do fim de semana seguinte os cultos seriam presenciais. Eu ouvindo aquela loucura, comecei a... Opa, olha o Nelo aqui. Comecei a mandar no chat lá do desse porcaria, que eu queria a palavra, que eu achava que era insanidade. Eu queria a palavra, isso aqui tá errado, peraí. E a minha questão era, a gente vai ser só informado ou aqui é pra gente conversar sobre o assunto? Porque se for só pra ser informado, não precisava nem chamar a gente, mandava e-mail pra gente ficar com raiva à distância. Já que eu tô com raiva à distância podendo participar, eu quero falar, eu quero poder contrapor, porque isso tá errado, não deveriam fazer assim. Estamos no meio de uma pandemia. Isso é uma insanidade. Eu devo ter mandado tanta mensagem, enquanto o pessoal tava apresentando lá, que o camarada que tava mediando falou, ó, o Bruno, menino Bruno, queria aí fazer um comentário. Ele tá pedindo a palavra. Posso abrir? Aí, obviamente, que dado o clima, claro, vamos abrir. Na hora que abre, eu falo, vocês estão malucos? Vocês estão insanos? Qual o problema de vocês? A gente está no meio de uma pandemia. A postura inteligente, saudável, em respeito aos dinâmicos de ciência, saúde, política pública que foi implementada, de deixar fechado, tá correto, mas isso aí do nada. Qual o motivo plausível? Tá tendo diminuição da arrecadação? Aí, não. Quem que vai participar da igreja? O pessoal que não está em grupo de risco, mas estar em grupo de risco significa que você é mais propenso a se lascar, não que você não vai se lascar. Quer dizer, a gente vai ajudar a proliferar a porcaria do vírus. Pra pessoa que tá lá, que pode levar pra casa dela ou pra outro lugar. Mesmo que não seja do grupo de risco. Isso não tem protocolo de segurança viável, gente. Isso é burrice só. Burrice. Aí você acha que a gente que não se vê há não sei quanto tempo, mais de ano, a gente vai ver outra pessoa que a gente gosta, que a gente tem carinho, não vai correr pra abraçar? A gente, pô, vocês estão malucos. A gente quer estar junto. Isso é pedir pra gente se lascar. E aí eu falei e tudo mais. E o problema é que a galera começou a pedir a palavra pra falar exatamente o que eu disse. Que aquilo ali era insanidade. Aí alguém contra-argumentou que não, que tem muita gente que precisa, porque tá muito isolado e tá muito sozinho. E aí quando eu perguntei, mas quem tá muito isolado e sozinho? Foi o pessoal do grupo de risco. Mas eu falei, o pessoal do grupo de risco não vai! Vocês acabaram de dizer. Quer dizer, tá pra nada. Aí demonstrou-se que era uma pura escolha aleatória e sem qualquer propósito ou critério. Mas já então era uma orientação, né, divina, espiritual, que Deus tinha colocado, que tinha que voltar pro culto. E eis que, quando a pressão popular começa a participar da liderança dizendo, gente, não, isso é insano, inventaram, do nada, que não seria então só uma mera apresentação do plano, grande plano, para salvar o ego da liderança pastoral. E aí o grande plano ia ser votado, se você era a favor de abrir a igreja ou não. E majoritariamente as pessoas estavam contra, óbvio. Teve 2 gatos, 3 gatos pingados, quer dizer, sim, vamos abrir. Mas tem 2, 3 gatos pingados que não ia rolar. Majoritariamente o pessoal falou da membresia, que ocupava algum cargo de liderança voluntário na igreja, falou, não, vocês estão malucos. E aí, o resultado chegou pro camarada, que era o pastor principal da igreja, e ao invés dele ler qual era o resultado, ele falou pro cara que tava recebendo as votações, passando as informações pra ele, nem fala outro pastor, que eu não vou dizer o nome. Nem fala, eu estou sentindo aqui no meu coração, o Espírito tá falando comigo. Eu não tô em paz. E eu acho, então, que não precisa nem ver. Nós não vamos abrir a igreja. Deus tá falando comigo. Quando ele tava terminando de falar, o outro pastor, que acho que não sacou que não era pra falar o resultado, falou, o pessoal não quer que abra não, tá? Cara, mas você vê como é feio?
como é baixo? É baixo, é feio. É assim, é uma liderança plural, porque a gente sentou em grupo entre os pastores, sentou em grupo para falar aqui com a liderança e apresentamos. Só que aí quando a gente foi contra, não é que aí, ó, vocês têm razão e a gente estava equivocado. Deus está falando comigo, porque esse lugar dessa autoridade espiritual não pode perder. E aí, do nada, um pastor que sempre foi contra essas mirabolância mágica que Deus chegou falando para passar revelação do nada, começou a ter revelação ali na hora. Uma revelação muito providencial. Nesse dia eu percebi que o camarada tava mentindo, pilantra, na minha frente. E aí eu falei, não, agora se eu já tinha problemas, agora estourou o limite do aceitável. E dali pra frente foi só degringolando. Mas o lance, plot twist. Meu pai era pastor nessa igreja. Ah, eu te amo, pai, mas como eu fiquei com ódio? Como eu fiquei com ódio? Imediatamente eu liguei para o meu pai quando acabou essa reunião infinita e que me fez uma gastrite piorar infinitamente, meu estresse putado, eu não podia sair do apartamento para sair correndo, bater a cabeça em algum poste, tinha que ficar gritando lá dentro de casa mesmo com raiva. Liguei pro senhor meu progenitor e falei, você tá maluco? Vocês estão malucos? Qual é o problema de vocês e tal? E aí ele atendeu rindo, cínico, te amo, mas cínico. E aí ele falou, pois é, mas era o trabalho que eu tenho fazendo, sou pastor, tô trabalhando, não sei o que lá. Mas eu sabia que você ia fazer alguma coisa. Safado, pilantra. E riu e tal, sei lá, mas ele era pastor, atuava. Eu só tô dizendo esse detalhe do fato dele ser pastor na época, que ele estava trabalhando como pastor, ajudou a criar o plano mirabolante, inclusive ele estava apresentando o plano enquanto eu estava fulo da vida. Só para dizer que essas estruturas são doentias, elas fazem muito mal. Muito mal. Muito mal. E se o ditame para você saber que é uma... é plural, porque ó, tem gente sentada na mesa. Olha o número quantitativo aqui de pessoas, né? Não sou só eu que tô fazendo as minhas vontades. Mas em última instância é esse cargo espiritual da vontade, daquele que fala em nome de Deus, que decide a bagaça toda. Então realmente não é democracia. É teocracia que fortalece o pastor como divino na terra. Mesmo que ele fale, não, jamais, eu sou protestante, não faria essas coisas, faz. Não, eu sou racional, faz. Sabe por quê? Porque faz parte da estrutura da igreja. Porque não está explícita qual é a estrutura política, que seja cada vez mais libertadora, menos opressora e fortaleça as pessoas, a comunidade, fortaleça o povo, que as pessoas tenham relativa autonomia para decidir sobre a instituição e criar projetos para ela, que possam participar de maneira cada vez mais ativa, criar espaços de mediação entre lideranças e quem não é líder, para poder ter debate, para poder construção, para poder mediar conflito, para poder ter cada vez mais transparência no uso dos recursos das igrejas, das tomadas de decisão. Democracia. A gente não é preparado para democracia porque aprende a votar 4 anos apertando o botão lá. Democracia a gente aprende na escola, a gente aprende na família, a gente aprende no dia a dia de rua, a gente aprende na igreja. Só que se essas instituições forem opressoras de dominação, não tem democracia, porque não forma pessoas democratizadas. Pessoas que se percebem como povo, como parte do povo, e que sim, têm poder porque são do povo e realizam o seu poder. Isso que a gente precisa. Não reproduzir essas dinâmicas de autoridade que mesmo, cara, mas olha os números aqui, a gente ouve as pessoas e a gente ouve, e a última decisão vai ser do pastor. Tá errado. Errado! E aí a gente tem que aprender, então, quais são outras alternativas de estrutura, de democracia, de democratização que podem nos ajudar a tornar as nossas igrejas e, quem sabe, até a nossa sociedade cada vez mais autônoma, mais poderosa, que não confunda votar com democracia e que as pessoas realmente tenham relativa autonomia para tomar suas decisões, levante a cabeça e seja o sujeito ativo e não passivo a esses 2 diante de 18 que vão dizer a palavra final. Quais estruturas a gente vai criar para que essas mediações sejam possíveis. Beleza? Cansei de democracia. E cansei de autoritário de igreja. Ah, que bagaça. Se você gosta do tipo de trabalho que a gente faz por aqui, não esqueça de curtir esse vídeo, comentar e divulgar. Espalhar a palavra por aí, tudo bem? Dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, ver como você pode apoiar o meu trampo, seja pelo Pix, pela Apoia-se ou pelos cursos que a gente tem ofertado. E bora lá, porque agora acionou gatilho até umas horas. Jesus Cop School. Um abraço, minha gente. Trazendo a boa nova todo dia útil. Até a vitória final. Valeu!